Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vocês devem ter acompanhado aqui no canal do Marcos P. Furlan que eu tenho feito vários vídeos sobre Adobe Premiere. E uma das coisas que eu tenho sentido falta e até me foi solicitado, como que eu poderia fazer um vídeo mostrando desde o início do Premiere, começando um projetinho básico, desculpa usar o teu termo projetinho, né? Um projeto básico de edição dentro dele, tá? Então eu vou utilizar alguns arquivos de um curso que eu adquiri há um tempo atrás. São alguns arquivos que são de treinamento, ok? E também eu utilizo ele no meu curso de Premiere e no meu curso de produção de vídeos para YouTube, certo? E os vídeos são referentes a um campeão numa situação do... Só baixar aqui, né? Do X-Game. Então, são 6 vídeos no total, ok? Esse aqui na realidade acaba sendo o primeiro. E eu vou utilizá-los no projeto desde o início. Então eu estou aqui com a tela do Premiere. Eu estou utilizando a Premiere CC 2018. Mas no 2017 a tela é muito parecida. Então eu vou começar um novo projeto, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, aula Premiere para o nome dele. Vou direcionar ele para a pasta aonde eu estarei administrando. Então eu estou aqui em vídeos, cenas, eu vou colocar aqui dentro. Tá? Aqui eu não vou estar mudando nada inicialmente, tá ok? Isso aqui eu não vou, como eu falei, o curso, a ideia aqui é ser básico, então eu vou deixar desta forma. O Premiere vai carregar para mim a interface, tá? Então só espera um pouquinho porque ele está montando agora um novo projeto. E eu vou deixar inclusive na mesma interface que vocês vão ter quando abrem o Premiere pela primeira vez. Aqui ele já deu um pequeno detalhezinho, ó, não está respondendo, tá? Isso pode acontecer porque eu estou com o software de captura, que é o Camtasia, aqui aberto, tá? E eu estou com algumas telas aqui do meu Google Chrome, que, com exceção do YouTube ali, eu vou fechá-lo. Por que eu não vou fechar o YouTube? Justamente porque o YouTube eu estou subindo um vídeo neste momento. Bom, ele voltou. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trazer na Workspace Editing ou Edição, que é a que vocês vão estar trabalhando quando abrem o Premiere. Então eu tenho uma Marcos aqui, que ela muda para mim, só para explicar. Isso eu ensino no curso de Premiere, tá? Mas eu tenho aqui também as workspaces padrões que vem na abertura do Adobe Premiere. O Adobe Premiere, então, aqui eu tenho várias workspaces ou áreas de trabalho. Ele é baseado em painéis maiores, então eu tenho aqui a janela de programa. Aqui ela pode ser ou Source em português origem, ou controle de efeitos, áudio, metadados. Aqui eu tenho a janela de programa que é a maior, a minha sequência ou timeline, ferramentas de edição, e aqui eu tenho bibliotecas, que aqui ele vai estar conectado. Para poder mostrar as bibliotecas, você tem que estar conectado a Adobe, então ele capturou aqui os elementos que eu trabalho na minha biblioteca. Eu só vou fechar aqui como eu não vou usar, mas até para não ficar uma coisa tão pesada. Info, Effects, marcadores e projeto. No projeto, inicialmente você vai estar desta forma aqui, em formato de ícone, sem área de preview. Então ele provavelmente esteja desse formato aqui. Qual que é o primeiro passo aqui então? Eu vou importar os arquivos que eu vou trabalhar. Então vou em arquivo ou file, import ou importar. Vou direcionar para onde eles estão. Então você já tem que ter criado uma pastinha lá certinho no teu computador, colocado os vídeos que você quer trabalhar. E aí eu vou selecioná-los. Posso selecioná-los todos de uma vez só. Então cliquei no primeiro, pressionei a tecla Shift no meu teclado e clico no último. E vou dar o abrir. Ele fará a importação para mim. Então estão ali todos os meus vídeos. Aqui já vem uma coisa importante. File, Save ou arquivo salvar. O Premiere faz um autossalvamento a cada tempo. Porém é aconselhável que vocês façam esse salvamento também
gradativamente. Então eu tenho aqui os meus vídeos, tá? Eu não vou mexer muito na interface porque a ideia é que vocês tenham da mesma forma como abre o Premiere pela primeira vez. Mas aqui embaixo, ó, eu já vou pedir para colocar isso em lista. Fica melhor de eu visualizar aqui. Uma coisa bacana do Premiere é que eu posso redimensionar as minhas telas para facilitar o meu uso enquanto eu estou editando. Basta apenas colocar na divisa entre uma tela e outra e você consegue fazer esse processo. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque primeiro, aqui entre name e frame rate, eu já vou aumentar um pouco para eu poder ver o nome dos vídeos. Segundo passo, eu vou clicar aqui no menuzinho da janela de projeto e eu já vou pedir para ele mostrar para mim o preview área ou área de visualização. Por quê? Porque quando eu clico aqui, eu consigo visualizar os vídeos ali em cima. Quando eu clico sobre um vídeo, eu já consigo visualizar algumas informações. Ó, o nome dele, o formato 1920 por 1080, que é o formato Full HD, e esse 1.0 entre parênteses significa que ele é Square Pixels, ou seja, ele já está preparado para ser um vídeo digital. O tempo dele e a taxa de quadros ou frames por segundo que ele foi capturado. Tá? Se eu vier aqui em metadados, eu vou conseguir até mais informações, mas não é o caso agora. Então ele está lá, 23976p. Esse vídeo ele possui um áudio, mas eu não vou usar esse áudio. Tá? Então eu não preciso me preocupar tanto com isso. Eu vou trabalhar em uma faixa de 30 frames por segundo. Por quê? Quando eu trabalho com 30 frames por segundo, se torna mais fácil de eu entender a questão de frames dentro de um vídeo. Exemplo, quando eu falo 30 frames por segundo, significa que em 1 segundo de vídeo é como se eu tivesse uma sequência de 30 fotografias. Isso quer dizer também que se eu preciso de um vídeo de 1 minuto e meio, eu vou ter um vídeo de 1 minuto mais 15 frames e não 30, ok? Para eu poder começar uma sequência e começar a fazer a minha edição, aqui embaixo eu tenho o botão de novo item. Ao clicar sobre ele, eu vou escolher sequência. Ele vai abrir essa janela aqui para mim, onde tem diversos formatos já padrões do Premiere, mas eu vou entrar em Settings ou Personalizar. Vou deixar como personalizado aqui, Time Base 30 frames por segundo, Frame Size 1920 por 1080. O meu já está trazendo pronto assim, porque eu usei isso num projeto anterior, mas se for o caso eu vou mexendo aqui. Aspecto Square Pixel, campos sem campos de varredura, e aqui Preview File Microsoft AVI e o Codex Uncompressed. E aqui eu vou dar um nome para ele, vou chamar de Skate. Skate, e vou dar um OK. Ao pressionar OK, ele carregou para mim aqui a minha linha do tempo, a minha timeline. Então, inicialmente eu tenho 3 trilhas de vídeo, tá? Eu vi recentemente um projeto que tinha mais de 60 trilhas de vídeo. E aqui algumas trilhas de áudio. Nas trilhas de vídeo e de áudio eu tenho cadeado, que eu posso bloqueá-las. Eu tenho, no caso do vídeo, esse olho que pode ocultá-la temporariamente. Nas trilhas de áudio eu tenho o botão de M que deixa a tela muda. O S que seria um solo só para a questão de escutar somente aquela, e eu tenho o microfone que gravaria a minha narração. Cuidado com usar o microfone se você já não tiver um áudio aqui. Tá? Qual que é o próximo passo? Colocar os vídeos na minha linha do tempo. Então, o primeiro vídeo é justamente esse aqui, ó, Tape 201. Então, vou clicar sobre ele e vou arrastar justamente na trilha de vídeo 1 aqui, ó. Quando eu solto, ele deu um aviso. Olha, as configurações do teu vídeo são diferentes das configurações da tua sequência. O que você quer fazer? Mudar a sequência ou manter a existente? Vamos manter a existente e ele acrescentou. Aqui eu vou clicar no zoom para ficar mais fácil de eu visualizar e vou colocar Fit, que ele completa, e vou dar um play. Então ele vai mostrar ali para mim o skatista. Aqui eu tenho a minha barra de áudio mostrando o áudio, embora eu não vou usar esse áudio. Tá, e aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar o meu vídeo aqui onde ele aparece arrumando a luva.
Então, tudo isso que eu tenho para cá não tem utilidade. Eu tenho diversas ferramentas aqui, mas eu vou me concentrar nessa explicação, nessa videoaula, na ferramenta de seleção e na ferramenta de cortar apenas. Por quê? Quando eu pego a minha ferramenta de seleção e coloco aqui no início, e eu puxo, ó, o que eu estou fazendo? Além de eu conseguir visualizar o que eu quero, eu retiro aquela parte inicial que eu tinha aqui e defino onde vai começar o meu clipe. Aí eu tenho duas formas de trazer isso aqui para cá. Tá? Primeiro eu tenho aqui uma agulha, né? Eu posso trazer ela para cá. Eu posso clicar ele aqui e arrastar. Ele vai quase que colar ali. E para isso é muito importante que este botão esteja ativo, que é o botão que parece um ímã, que em inglês é Snap. E um cuidado com ele, a tecla de atalho dele é o S. Então quando você pressionar Ctrl S para salvar, muita atenção para não soltar o Ctrl antes do S e você acaba sem querer desabilitando ele. Ó. Se isso acontecer e você perceber, é só apertar S novamente. Mas então eu vou dar o play aqui, vai aparecer lá ele, certo? Indo para a rampa. E eu vou parar justamente aqui quando ele termina de arrumar o skate. Vou voltar aqui, ó, para andar frame a frame eu posso usar a tecla do teclado, tá? As setas direcionais aqui que fazem isso. Ó, parei aqui, aqui vai aparecer uma sombra, não quero. Venho no final e faço a mesma coisa. Algumas teclas de navegação fáceis aqui, tá? Ó, J volta o vídeo para trás. Se eu apertar mais uma vez ele vai acelerando e é acumulativo. O L vai para frente, também vai acelerando, e o K pausa. Barra de espaços também permite que eu ande no meu filme. Aqui embaixo eu tenho um zoom, que eu posso aumentar ou diminuir para me facilitar. Coloquei o meu primeiro vídeo e defini. Vamos dar continuidade aqui então. Vou pegar agora meu segundo vídeo, que é o 101, e vou trazer ele aqui na sequência. Quando eu trouxe na sequência, ó, então aqui eu arrumei ele e aqui ele vai começar a descer, ó, como se eu estivesse apenas mudando de câmera. Ó. Então quando eu dou um play, olha como ficou interessante já a minha situação. Posicionou, vai começar a descer. E aí ele vai descer, quando ele salta, a câmera acaba voltando para cima e não tem muita lógica. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar um pouco até aqui, ó, aonde ele vai começar a entrar na rampa. Aqui também eu podia puxar para o final. Uma outra forma de eu remover um trecho que eu não quero é usar aqui a ferramenta de fatiar, parece uma gilete. Aí eu clico onde eu não quero, volto na ferramenta de seleção, que a tecla de atalho é V, clico e deleto. Então eu tenho duas formas de fazer isso. Vamos pôr o próximo clipe. Esse é um pouco mais longo. Vou diminuir o zoom. O que ele faz? Também eu tenho ele descendo. Só que olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar justamente a hora que ele está começando a subir na rampa, que é onde eu tenho a parte anterior. Ó. Ele vai pegar bem na divisa da rampa e vai começar a subir. Então eu faço a mesma coisa aqui para ele. Eu quero que ela comece aqui. Então venho aqui, puxo. Aí vai ficar esse espaço em branco. Para remover esse espaço em branco, eu também posso vir com o botão direito e Ripple Delete ou excluir ondulação. Aí o que ele vai fazer? Ele vai, ó, mudar, saltou, e aí ele vai ter um problema de queda. Eu vou cortar um pouquinho antes de entrar a sombra. E aí eu volto. Pronto. Aqui também eu já vou aproveitar. Não, eu vou fazer isso mais à frente, a gente vai colocar uma câmera lenta, mas eu faço depois. Aqui daí eu vou colocar, eu tenho uma plateia, vou deixar para colocar isso mais para frente. Aqui o 104, que são os paramédicos. Então, ele caiu, aí entra os paramédicos, e eu vou tirar um pouco antes. Aqui, ó, no final entra uma pessoa de branco, deve ser um treinador ou um outro atleta. Eu não quero ele, então eu volto aqui. E a última cena eu não vou mudar nada. Simplesmente eu vou colocar ela ali. E pronto. Então, eu vou dar um Ctrl S para salvar.
vou pressionar Enter, que daí se você tiver uma linha vermelha aqui também, significa que ele precisa de um pré-render, de uma renderização interna. Aí no caso é o Enter, aí ele vai fazer uma tela renderizando tudo. E aí aqui, ó, o que a gente já consegue perceber é que eu tenho uma variação muito grande do áudio aqui. Certo? Então ele foi, se arrumou, começou a descer, saltou. Aí nós tivemos o problema da queda. O pessoal vindo fazer o atendimento. So hard. E aí a parte final. Bom, primeira coisa que eu vou mudar aqui. Esses áudios, eles não têm muito a ver com o meu clipe. Então, todo clipe, ele vem configurado áudio e vídeo. Um problema que eu vi em algumas máquinas é que estava vindo sem áudio, tá? Daí tem que ver as configurações do Windows para isto. Ou então entrar nas preferências do Premiere, mas eu não vou entrar nisso agora, como eu falei. Esse vídeo aqui é um vídeo básico, tá? Então, mas eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou retirar as trilhas de áudio. Então eu faço o seguinte. Clico com o botão direito do mouse sobre uma delas. E eu tenho aqui, ó, desvincular ou um link. E agora o áudio está separado. Clico sobre ele e deleto. Posso selecionar todos os outros. Botão direito. Desvincular ou um link. Seleciono só os áudios e deleto. Então a primeira parte está feita. Outra coisa que eu tenho nos meus clipes é a seguinte situação. Vamos pegar essa cena aqui, ó. Quando eu clico com o botão direito do mouse, vou até fazer o seguinte. Como eu vou mexer nessa aqui já, que é o salto, eu vou pegar essas duas aqui, ó, seleciono por fora e arrasto um pouco para cá. Aqui tem uma coisa importante, ó. Eu posso trazer na divisa aqui entre o V1 e o V2. Tá vendo, ó, o cursor ali? Se eu puxo um pouco para cima, eu começo a ver as miniaturas. Então agora eu tenho essa cena aqui, né, que eu vou mexer. Então vou aproveitar e vou usar ela para explicar como que se trabalha com a questão de velocidade e duração, tá? Então eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui e vou entrar aqui, ó, Speed, Duration ou velocidade e duração. Então todo trecho, todo clipe, ele tem como padrão 100% de velocidade. Se eu jogo 200, eu acelero isso, ó. Então agora olha como ele vai fazer aqui. Ele vem e olha, bem rapidinho. Certo? Vamos dar um Ctrl Z para voltar. Botão direito novamente, Speed Duration. Se eu jogo 50, ele vai aumentar. Mas olha o que acontece, ele também aumenta o tempo, o tamanho. E aí, ó, muito mais lento, ó. Tá? E ainda eu teria aqui a opção de Speed Duration de reverter. Reverter velocidade ou reverse speed. Ele faria esse processo, ó. O cara vai voltar lá e vai fazer todo aquele andamento, inclusive até antes dele vir. Então, assim, é como se eu estivesse dando justamente um movimento reverso. Vou voltar aqui. O que eu ainda tenho para cada um desses clips é a possibilidade de trabalhar com eles em relação à questão do que a gente chama de movimento, opacidade. E para fazer uma câmera lenta legal, no Premiere eu tenho um recurso chamado Time Remapping ou remapeamento de tempo. Então assim, isso já não é tão básico, mas assim como eu mostro isso no meu curso de produção de vídeos para YouTube, eu acho bacana colocar aqui também. Então o primeiro passo, clico no meu clipe e nessa janela aqui eu vou em controle de efeitos. Quando eu vou em controle de efeitos, vocês vão encontrar desta forma aqui, ou às vezes até assim, o nome do clipe, movimento, opacidade e time remap. Se eu clicar nessa flechinha aqui, eu já consigo ver uma prévia da minha timeline ali também. Eu vou aumentar aqui, isso aqui eu vou diminuir um pouco. Aí. Se eu abrir aqui movimento, eu vou ter posição, e aqui ó, ele me traz justamente pelo centro do meu objeto. Ó, se eu clicar na palavra movimento, eu consigo ver onde está o centro. Então eu tenho o centro em 960 para X e 540 para Y, que é a metade do Full HD
que é o 1920 por 1080. A escala aqui é 100%, então quando eu aumento é como se eu desse um zoom. Se eu diminuir, eu também diminuo o meu zoom. Vou voltar aqui a 100. Ainda tenho rotação, ponto de âncora e anti-flicker. Junto a cada um desses elementos, eu tenho um cronômetro aqui. Por enquanto, eles estão inativos. Vou fechar aqui e vou abrir na opacidade. Na opacidade, eu também já tenho o cronômetro. Ele já está ativo. Tá? Então, eu tenho que tomar... Isso aqui nós vamos ver como que funciona. E essa linha aqui embaixo já é linha de opacidade. Ó. Então, se eu abaixo ela aqui, ó, coloquei 8%. Certo? Se eu trago para cima, eu tenho 100% novamente da minha opacidade. Tá? Eu ainda posso abrir aqui e visualizar outras informações. E eu tenho aqui o Time Remapping, que é relacionado à velocidade. A diferença de eu usar o Time Remapping, de só mexer com o botão direito aqui em Speed Duration, é que no Time Remapping eu consigo controlar melhor a velocidade do que eu quero fazer. Mas vamos ver isso na prática. Eu quero dar uma câmera lenta de mais ou menos 30%, e aí eu vou aumentar o meu zoom aqui, durante o primeiro salto. Então eu venho aqui, próximo de onde ele está saindo, e ó, um pouco antes dele sair da rampa, é onde eu quero, eu vou começar a trabalhar aqui com o meu Time Remap. Só que antes disso ainda, junto ao meu clipe aqui eu tenho um botãozinho chamado FX, e ele está para opacidade. Então nesse FX, eu clico com o botão direito, marco a opção Time Remapping e marco a opção Speed. Agora ele já colocou uma linha aqui embaixo para mim. Ok, feito isto, na janela de controle de efeitos onde eu tenho Time Remapping, eu vou clicar nesse botão para adicionar um quadro-chave. Ele vai fazer aqui para mim e aqui embaixo eu também tenho. Aí eu dou uma barra de espaço, ó, e aqui eu vou até a hora que ele toca na rampa. Tocou na rampa, eu marco aqui novamente mais um keyframe. O que ele fez aqui para mim? Ele gerou então um intervalo e ó, eu vou abrir aqui um pouco do speed e ele mostrou justamente uma linha desse intervalo aqui para mim. O que eu faço aqui agora? Eu vou abrir mais um pouco. Eu venho em qualquer parte aqui do meio, nesse intervalo, tá vendo? E eu puxo essa linha. Pode ser ali por cima, como pode ser aqui por baixo. Quando eu estou puxando essa linha, eu consigo visualizar a velocidade que ele está. Então, ó, 44, 42, 30, ó, eu vou deixar em 32, mais ou menos. O que ele fez aqui para mim? Ó, então, agora ele vem numa velocidade constante, salta, faz a câmera lenta e volta à velocidade normal. Até aqui, eu já consegui, sem ter que cortar nada, fazer essa mudança de tempo. Mas ainda assim, se eu observar, eu tenho aqui ó, uma queda brusca, porque ele vem numa velocidade constante de 100, cai para 30 e sobe novamente para 100. O que eu consigo fazendo com o Time Remapping é separar essas partezinhas dele aqui. Ó. Se eu puxo um pouquinho para cá, ó, tanto este do final quanto do início, e lá ele consegue mostrar ainda bem lá na direita o movimento, ó. Certo? Eu posso puxar isso um pouco para cá, esse um pouco para cá. E olha o que eu tenho aqui agora. Eu consigo, se eu olhar aqui, ó, clicando fora, olha o desenho que ele faz aqui. Ó. Ele vem numa velocidade constante, ele vai cair a velocidade, só que de forma na diagonal. Ele vai ter uma suavização natural, ó. Então ele vem, salta, a câmera lenta. Olha quando ele cair como eu tenho uma suavização um pouquinho mais natural. Não é aquela coisa do corte tão imediato. Então eu vou dar um Ctrl S. E aí agora eu diminuo o meu zoom e trago aqueles dois clipes para cá de volta. Botão direito, exclusão de ondulação. Então o meu clipe agora está desse momento. Eu apresento o atleta. Ele vai se posicionar. Desceu.
Saltou a câmera lenta. Caiu suave. E aí vai ter o problema aqui do tombo. Então eu sei que a partir daqui desse momento ele vai cair. E eu também sei que aqui nesse momento, ó, ele vai atingir o recorde. Eu tenho um flash que me ajuda bacana a marcar isso. O Premiere é um software de múltiplas trilhas. Então o que eu vou fazer? Eu vou localizar agora aquele vídeo da plateia, que eu acho que é 103, e eu vou posicionar ele na trilha de vídeo 2. Já vou clicar com o botão direito, vou dar um desvincular, remover aquele áudio. Tem um marcador ali que eu não vou estar utilizando. E o que eu vou fazer aqui? Ó, a mulher ela comemora o primeiro salto. Tem várias formas de editar aqui, tá? Mas assim, eu vou editar da forma mais básica. Ó, aqui ela está comemorando, daí ela vai assustar. Então eu vou voltar um pouquinho antes dela assustar, onde que ela está com a mão aqui. Vou cortar. E aí eu volto aonde ele vai quase cair, que tem o flash, ó. Então voltou. Estou indo com essa, ó, flash. Trago ela até aqui. E depois do final eu fecho aqui, ó. Então eu escondo a queda. Então, ó, vem, desce. Aí o atleta salta, vem a câmera lenta que nós fizemos há pouco. Caiu na rampa. Saltou, bateu o recorde. O pessoal comemora e se assusta. Por que eles se assustaram? Ó, aqui tem um pequeno detalhe. Vai ter uma hora que vai começar a aparecer um segurança de jaqueta amarela ali. Então eu volto um pouquinho. Aí eu aumento aqui o meu zoom para me facilitar o trabalho. Corto aqui. Corto aqui. Seleciono os dois e arrasto. Para justamente eu ter isso, ó. Bateu o recorde, comemorou e se assustou. E aí vai ficar tudo, nossa, mas o que aconteceu? E aí vem a parte quase no final. Bom, o que eu preciso fazer aqui ainda? Eu preciso agora acrescentar um final com uma marca. Aqui nos novos itens, eu vou clicar aqui, ó, em vez de sequência, como nós fizemos aquela hora, eu vou pôr lá um vídeo preto. Cliquei. Vou dar um OK só na tela que aparece. Ele apareceu aqui para mim, eu arrasto ele. Como que eu defino quanto tempo ele vai ficar? Botão direito. Speed Duration. 5 segundos, tá bom? Tá. Então, ó, ele vai cair aqui. E aí, aqui, o que ele vai colocar para mim? Tá? Por que eu coloquei esse vídeo preto? Porque ele vem aqui no final e faz essa troca rapidamente. Para não ficar uma coisa tão rápida aqui, eu vou entrar aqui na janela do junto de projeto e clicando nessa flechinha eu vou ter aqui, ó, Effects. Dentro de Effects eu vou em Video Transition, transições de vídeo, e eu vou em Dissolver e vou acrescentar uma dissolução cruzada ou um Cross Dissolve aqui nele. Aí eu só clico sobre o efeito, tá vendo que ele apareceu ali agora para mim. E na janela que eu vou colocar para ele ficar centralizado. Porque daí ele faz isso, ó. Ele escurece ao pouco. Por que eu pedi que ele escurecesse aqui? Porque eu vou acrescentar aqui o logo do X-Game. Se eu não me engano, eu tenho ele aqui junto ao curso de Premiere. Deixa eu tirar essa dúvida. Nas cenas aqui não está. Deixa eu só... Não, time remapping não. Só um pouquinho, pessoas. Deixa eu ver se eu não tenho ele aqui em algum lugar solto. Em exemplos também não. Teria que estar em mídias, mas eu não estou achando ele aqui. Nem em cenas, nem em exercícios. Fotos, integração também não. Nem máscaras, eu acho que eu não tenho ele aqui. Ah, tá aqui, ó. Só que ele tá com fundo preto. Eu vou ter que mudar um pouco isso, porque lá o fundo é preto. Então eu vou abrir o Photoshop aqui. Enquanto ele está carregando, a gente vai entender o que eu vou estar fazendo. Tá? Eu vou colocar ele aqui. E vou fazer ele
sair também usando os efeitos, os controles de efeito ali para isso. Antecipando isso a isso, então, eu vou usar também essa música aqui. Então, ó, posso também fazer isso, arrastar ela e soltar aqui no Premiere. Ah, só antes disso eu preciso voltar para projeto. Aí sim, pego lá minha música e arrasto aqui para o Premiere. Ele apareceu ali. Vou voltar aqui no início, vou diminuir o zoom. Vou arrastar ele até aqui, ó. E aqui também eu vou aumentar um pouco. Por quê? Porque a música ela vai começar assim, ó. Então essa primeira parte é meio chata, meio parada. Ó, aqui é onde que eu quero que ela comece. Fica fácil de eu identificar, porque o verde, claro que são as ondas. Então eu puxo para cá, arrasto ali e olha agora. Aqui eu já estou vendo que ela está numa boa altura. Mas se eu preciso mexer na altura dela, é essa linha branca aqui. Bom, abriu aqui o meu Photoshop. Deixa eu pegar lá o símbolo do X Games. Vou trazer aqui no Photoshop. Tá ali, eu quero que tudo que seja em preto fique branco. Então, dentro do Photoshop, eu vou aqui entrar em Image ou Imagens, Adjustment, Match Color ou Substituir Cor. E aí eu falo, opa, não, Image, Adjustments, Replace Color, desculpa. Eu pego a minha imagem e falo, olha, eu quero que tudo que seja preto, tá? Substitui para mim por branco. Pronto, dei um OK. Vou salvar isso aqui com outro BCO. Pronto. E vou fechar aqui. Não preciso salvar, já está lá bonitinho. Agora eu tenho os dois. Pego ele aqui, como eu fiz anteriormente, arrasto para a janela de projeto. Está importando, cadê? Aqui eu posso trazer um pouco mais para cima para ficar mais fácil localizar. Não, ele não veio. Deixa eu pegar novamente. Não é este. Está nessa pasta aqui. Agora veio. E eu arrasto para a trilha de cima, bem em cima do preto lá. Ó. Diminuo o tamanho e diminuo aqui. Ó. Então, quando eu trago o meu CTI, tá lá o X Games. Tá? Ele está muito grande e eu preciso diminuí-lo. Então, quando eu clico sobre ele, aqui também eu posso puxar ele aqui. Cliquei sobre ele, ele aparece ali para mim. Não vou mexer primeiramente com o movimento. Então, eu vou colocar aqui que a escala dele vai ser 50%. Tá? E aí, o que eu quero que eu faça? Eu quero que ele venha, antes dele aparecer, que vai ser aqui. Ele também esteja num alfa 0 e cresça. Então, eu posso vir aqui, ó, primeiramente, opacidade, colocar aqui, ó, 0%. Aí ele tem 51,04. Eu quero que ele em 52,04 a opacidade dele seja 100. Então ele está fazendo isso. Carregou. Só que agora eu quero também que ele cresça. Então eu posso, ó, usar esse recurso aqui no meu para mim. Eu volto aqui, marco a escala e ele criou um quadro-chave. Vou até o final, pode ser end. Volto. Não, posso deixar aqui mesmo. E coloco 75. Ele vai fazer isso aqui para mim. Ah, mas ele apareceu antes que começou a crescer. Não tem problema. Eu pego isso aqui e arrasto para cá. Então eu tenho total controle daquilo que eu estou fazendo. Ó. Cresceu até o final. E aí agora, mas sumiu de repente, tudo muito rápido. O que eu posso fazer aqui? Sem problema. Volto aqui em Effects. Pego aqui, ó, a dissolução cruzada. Ponho no fundo preto. E ponho também no X Games. Olha a diferença agora. Aparece, cresce.
e no final desaparece. O que falta aqui ainda? Ctrl S, logicamente, eu preciso salvar tudo aquilo que eu estou fazendo. Gente, eu sei que a aula está ficando longa, mas a ideia é justamente tentar otimizar bastante aquilo que nós estamos fazendo. Vou pegar minha música, vou com a Gillette, vou cortar ela. O que sobra eu deleto e eu trago ela para que ela finalize junto com o meu clipe. Só que o que acontece aqui? Ela vem numa constante. Eu preciso também dar um fade nessa música. Ou seja, igual eu fiz para o vídeo, eu tenho que pôr para o áudio. Então eu venho aqui, ó, na mesma janela de Effects. Aqui é uma coisa importante, não confundir Effects, que são os meus efeitos, com controle de efeitos. Aqui eu escolho o efeito que eu estou aplicando e aqui eu faço o controle. Então eu venho aqui, ó, em Audio Effects, tá? E eu vou procurar, não, desculpa, em Audio Transitions, Crossfade e, ó, ganho constante ou constante power, porque daí ele vai fazer isso, ó. E aí, pá, então vamos dar só um Enter aqui para ver como que ficou ele completo, né? E agora vamos para a exportação. Salvo novamente. Arquivo ou file. Export. Mídia. Tá? Então ele vai abrir agora a janelinha aqui. O formato mais comum de uso hoje para YouTube, para Facebook e no geral é o H264. Então eu vou usar ele aqui. Match Source. Aqui eu não vou mexer nada. O formato que o tamanho está correto. Em Output Name, ou dispositivo de saída, é onde eu clico e defino onde eu quero exportá-lo e que nome que eu quero colocar. Eu tenho como costume sempre colocar ele na área de trabalho. Vou manter dessa forma. Aqui embaixo, eu poderia definir um tamanho para ele. Tá? Se eu desmarcar aqui, ó, ela fica livre para eu poder mexer no tamanho. E também eu posso distorcer mais ainda. Nada aconselhável. Até o tamanho aqui, ok. Mas sempre mantenham proporção. Tá lembrando, aqui 1920 por 1080 é um tamanho Full HD. O tamanho HD seria 1280 por 720. Tá? Aqui eu também não vou mexer em mais nada. E aqui eu tenho a taxa de bitrate. Eu gosto de deixar um pouquinho mais alto. Ele está estimando 69 megas. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em cima 12 e aqui embaixo 14. Que é a taxa que ele vai estar trabalhando. Aqui eu não vou mexer mais nada. Aqui, Kewi, ou no caso, eu posso jogar ele para ficar numa fila, tá? Que é onde ele vai jogar para o Adobe Media Encoder, e é onde eu poderia, por exemplo, ir editando os meus vídeos e jogando para essa fila, e depois no final abrir o Media Encoder e fazer de uma vez só. Mas no caso aqui eu vou dar só um Export, aí primeiro ele trabalhou o áudio, e agora ele vai trabalhar a questão do vídeo. Então esse tempo estimado de 1 minuto ou 2 minutos, isso aí é muito relativo, né? Porque assim depende muito da tua máquina, do tamanho do vídeo, do como está a memória no momento, como está o processador no momento, tá ok? Então, mas assim, ele já termina aí, a gente já vai dar continuidade e ver como ficou o nosso vídeo, tá? Então, só mais um pouquinho. Ok? Ó, por exemplo, situações que nem essa, mesmo do Photoshop aberto aqui, ele também prejudica lá porque ele está tomando espaço e memória. Então eu vou
fechá-lo aqui. Não vai resolver muito pelo tempo que está sobrando, porque o próprio Windows tem um tempo de fechamento meio chato dos aplicativos, que nem aqui eu ainda estou com o Windows 8, vou migrar em breve para o 10, tá? Eu sei que tem dado alguns outros bugs com o Windows 10, mas é necessário, por exemplo, eu poder usar o Adobe Dimension, que é uma nova ferramenta da Adobe, e mais algumas coisas que eu sei que a Adobe está liberando só para o Windows 10. Isso se tratando de Adobe. Eu não estou falando, por exemplo, de poder usufruir dos novos recursos que a Microsoft também está disponibilizando. Então, mas eu vou fazer isso com bastante calma, até porque é necessário fazer um backup, ter um tempo de reserva, porque eu vou ficar sem estar trabalhando com o meu equipamento. Então são algumas coisinhas aí um pouco mais trabalhosas. Mas assim, eu quero deixar aqui e terminar. Aproveito, tá, enquanto ele está aqui renderizando, a convidá-los também a dar uma olhada nos demais vídeos que eu tenho aqui no meu canal. Tem bastante coisa de Premiere, tem bastante coisa de Photoshop, tem algumas coisas de Illustrator. Eu vou estar colocando mais coisas aí no decorrer do ano. De Adobe Animate, que é o antigo Flash, que pouca gente ainda sabe que ele mudou o nome, mas ele é muito legal, muito bacana para trabalhar com animação. Já subi um. Tem algumas coisas de After Effects, tá? O After Effects não é que seja difícil de lidar, montar videoaulas, só que elas acabam se tornando meio longas, mas eu estou selecionando o material que eu quero colocar ali, ok? Tá terminando ali, então já vamos dar continuidade. Finalizou, tá? 100%. Ok, se eu só minimizar aqui, ó, voltar para a área de trabalho, tá lá o meu vídeo, ó. Skate.mp4, ficou com 80 megas e com 56 segundos. Vamos visualizar ele. Eu gosto de usar esse player aqui, tá? Ó. A câmera lenta. Então é isso, gente. Terminamos aqui o nosso tutorial de Adobe Premiere, mostrando um projeto desde o início dele sendo montado até ser finalizado. E aqui está tudo salvo, não tem aquele asterisco, seria apenas fechar o programa e dar continuidade. Então assim, a gente montou desde abrir, praticamente, iniciar um projeto, criar uma sequência, importar os vídeos, recortá-los e fazer a montagem dos mesmos, substituição da trilha de áudio, apliquei um efeito de time remapping ou remapeamento de tempo em português para minha câmera lenta, acrescentei múltiplas camadas e acrescentei um arquivo estático que é o logo, fiz o corte do áudio, acrescentei algumas transições e exportei o meu vídeo. Então é isso, gente. É uma aula um pouco longa, mas a ideia é mostrar como que é o fluxo de trabalho num projeto do Adobe Premiere, tá? Então, assim, isso faz bastante parte. Eu só queria mostrar para vocês aqui uma linha do tempo. Essa aqui, ó, deixa eu só restaurar ela. Eu tinha deletado hoje ela pela manhã. Mas aqui é a linha do tempo que eu comentei com vocês. De um editor, não é brasileiro, mas olha, eu tenho aqui, ó, 57 trilhas de vídeo e assim por diante, uma série de trilhas de áudio. Então, assim, é um recurso que o Premiere me permite, beleza? Gente, muito obrigado e até a próxima aula.